Bíblia, você vai deixar ela aberta em Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Eu pedi para você deixar aberto porque eu vou lê-la de uma forma diferente, vou ler esse texto de uma forma diferente. Eu vou dar uma nova roupagem para esse texto, trazer uma modernidade sem tirar a essência da Bíblia. Presta bem atenção, olha para mim. Imagine um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir ao serviço e chegando na firma, encontra as portas lacradas. A firma fechou sem aviso. Você inesperadamente ficou desempregado, tendo obrigações para cumprir. Você decide ir ao banco para sacar dinheiro e pagar algumas contas que estão vencendo. Mas chegando ao banco, eles dizem que sua conta foi fechada sem explicação e que você não tem nenhum centavo. O dia já está piorando. Você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. Chegando perto de sua rua, você percebe vários bombeiros, ambulâncias correndo por todos os lados. Suas vizinhas estão na rua chorando inconsolavelmente. E antes de você chegar até a sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que jamais esquecerá. Aconteceu tão rápido, ele diz, que não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu e todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito. Todos os seus filhos estão mortos. Alguns dias passam e você acorda num lugar estranho e olhando para seu redor percebe que está num hospital. Você está sentindo dores terríveis e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora da visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas entrar para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no quarto é a sua esposa. E precisando muito de uma palavra de consolo, de explicação, você olha para ela com tanta esperança, nunca imaginando o que ela vai falar. E ela chega perto da sua cama e começa a gritar: eu não entendo a sua atitude. Sua fé não vale nada. Você confia num Deus que fez tudo isso? Amaldiçoe o nome de Deus e morra. E com essas palavras, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre prontos para ajudar. Agora será consolado. Mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Ficam com a boca aberta, olhando, mas não acreditam. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala: você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande, Deus está te castigando. Ele tirou todos os seus bens e matou seus filhos. Ele causou esta sua doença. Ele fez tudo isso porque você é mau. E você começa a discutir quando um dos outros concorda com o primeiro e depois o outro também concorda com eles. E não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. De repente, algumas crianças passam no corredor e você se anima, porque crianças sempre trazem alegria e amor. Mas estas crianças param na porta, veem a feiura do seu rosto e corpo e saem correndo. E uma delas comenta: nunca
vi nada tão feio. Essa é a história de Jó. Obviamente que você deve conhecer, e sabe que eu apenas coloquei algumas figuras modernas para que eu e você pudéssemos entender um pouquinho do que Jó viveu. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que ele perdeu seu trabalho, porque ele era um homem que tinha muitos bens, um excelente administrador, animais. Na verdade, ele era o homem mais rico e poderoso do Oriente. Ele perdeu os seus filhos, a sua esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, ou seja, se mata, faz alguma coisa aí, mas para de desistir. Crianças realmente olharam para ele e ficaram com medo. E seus amigos, aqueles velhos amigos, apontaram o dedo para ele, para dizer que tudo aquilo que ele estava vivendo era a sua culpa. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: e quando tudo parece dar errado? Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Foi lida de uma forma diferente, mas eu sei que o Senhor continua falando. Nosso coração está aberto para ti. Queremos sair daqui recebendo a tua direção. O Senhor sabe como cada um tem vivido. O Senhor trouxe as pessoas certas agora. O Senhor as escolheu a dedo. As que estão nos assistindo pelo YouTube, todas elas foram escolhidas por ti. Portanto, fale conosco, que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar, nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. E quando tudo está errado, primeira coisa que nós temos que entender, e que eu acredito que você já sabe, mas é importante que a gente reforce isso, porque às vezes na vida de algumas pessoas isso é algo difícil de ser compreendido. Quando tudo parece dar errado, entenda que pessoas boas sofrem. Vou repetir. Pessoas boas, pessoas de Deus sofrem. Eu acredito que talvez esse seja inclusive o ponto principal desse livro aqui. É mostrar que pessoas que são fiéis a Deus, elas passam por dificuldades, elas vivem aflições nessa vida. Jó era um homem de Deus. O primeiro versículo do livro de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas mesmo ele sendo esse homem de Deus, ele enfrentou algo difícil na vida dele. E não é uma exclusividade dele. Quando a gente olha, por exemplo, para pessoas como Paulo, que depois que entregou o coração a Jesus, começou a ser uma bênção nas mãos de Deus. E a Bíblia mostra que Paulo sofreu muito nas mãos dos ímpios. Engraçado, porque mesmo quando ele pediu alívio a Deus diante de algo que ele estava vivendo, o que nós chamamos de espinho na carne, alguns dizem que era uma doença, etc. Deus simplesmente disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Mas o que falar daquele que é a maior referência da nossa vida, Jesus? O quanto ele sofreu, o quanto ele passou por dificuldades aqui na terra, e ele nunca pecou. Deixa eu falar uma coisa para você.
Se alguém chegar para você e disser assim: ah, se você fosse um cristão melhor, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Não dê ouvidos para essa pessoa. Você tem que entender que o sol nasce para justos, para injustos, para ímpios e para pessoas que são fiéis a Deus. Se eu permitisse, talvez cada um de nós teria pelo menos um testemunho de algum sofrimento, de alguma situação que deu errado na vida. Eixla vai estar aqui com a gente na conferência de mulheres. Pense numa mulher de Deus. Pense numa mulher fantástica. Eu sei que as mulheres vão ser muito abençoadas nessa conferência através daquilo que Deus vai botar no coração dela. Mas a gente sabe que há alguns anos, o seu filho, de apenas 17 anos, jovem, novo, Mateus, Deus o levou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela é uma mulher de Deus, mas ela não está isenta de viver o que todo mundo vive. Você tem que entender que a felicidade não é a ausência de problemas, mas é a nossa capacidade de lidar com eles. Problema todo mundo tem. A diferença é o que é que eu vou fazer quando o problema vier em minha direção. Essa é a grande diferença do livro de Jó. Engraçado, quando Jó viveu tudo que viveu, ele adora o Senhor, ele declara que ele nu veio ao mundo e nu vai voltar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha para mim, sempre olhe para o que você tem, em vez de olhar para o que você perdeu. Porque quando você olha para o que você tem, você vai encontrando esperança para continuar seguindo em frente. Por quê? Porque não é o que o mundo tira de você que realmente importa. É o que você faz com o que lhe resta. Eu vi a história de uma mulher que estava em um hospital e ela escreveu algo tão interessante assim: hoje estou sentada na minha cama de hospital à espera de ter os meus seios removidos, mas de uma forma estranha sinto que sou sortuda. Até agora não tive problemas de saúde. Sou uma mulher de 69 anos de idade, no último quarto, no fim de um corredor antes da ala pediátrica do hospital. E nas últimas horas, eu tenho visto dezenas de pacientes com câncer sendo levados por cadeiras de rodas. E nenhum desses pacientes tem mais que 17 anos. E como é que nós lidamos com os problemas que nos afligem? Certa vez eu ouvi que quando a vida te dá um limão, você tem duas opções e uma escolha. Ou você se senta e fica com aquela cara horrível do azedo do limão na sua boca. Você pega ele e faz uma limonada e as coisas começam a mudar. Então entenda uma coisa: pessoas boas sofrem. Segundo, e quando tudo está errado, entenda que o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. Você sabia que o diabo entende muito sobre a natureza humana? E ele sabe que uma grande oportunidade que ele pode encontrar na nossa vida para
puf, dá uma rasteira, é justamente através dos sofrimentos. Quando Deus falou para o diabo, porque não foi o diabo que falou para Deus, foi Deus que falou para o diabo, perguntando assim: você estava onde? Não, estava rodeando a terra. Sim, mas você viu o meu servo Jó? E qual foi o questionamento do diabo? O Senhor está abençoando ele, ele tem tudo. Por que o diabo disse isso? Porque o diabo sabia que era uma opção que ele tinha de tentar derrubar Jó, se Jó não tivesse aquilo que Deus tinha dado para ele. Ou seja, através do sofrimento. Ainda bem que Jó não caiu na influência da sua esposa. Quando sua esposa disse assim: abandona esse teu Deus, amaldiçoa ele, morre, acaba com tudo. Mas sabe, infelizmente tem muita gente nesse mundo que já abandonou Deus por causa disso. Como é que pode? Eu entreguei minha vida a Jesus e parece que as coisas estão piorando. Você tem que entender que por um período da sua vida você não estava nas mãos de Deus. E não é porque Deus não tem poder para colocar você nas mãos dele, não. Mas é porque Deus te deu livre arbítrio. E todo mundo aqui nasceu no pecado. E a gente teve que fazer uma escolha. Isso mesmo. Vou seguir Deus ou vou seguir o diabo? E no tempo em que nós ainda seguíamos ao diabo, a nossa vida estava nas mãos dele. Por isso que ele estava lá administrando, fazendo com que as coisas dessem certo. Mas quando nós passamos a ser colocados nas mãos de Deus, existe uma guerra espiritual que começa a ser travada. Existe um Deus deste século, que a Bíblia diz, com letra minúscula, que está aí lutando, que ruge como um leão, que está procurando uma brechinha para poder, entrar. Escuta, eu sei que você é um homem e uma mulher de Deus. E eu sei que esse sofrimento que você está vivendo, e foi por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, e foi por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Eu sei que esse sofrimento que você está vivendo é porque o diabo está pensando que vai te derrubar, mas não vai. Porque você já está ligado na estratégia que ele está levantando. Então entenda, isso que você está vivendo, quando tudo parece que está dando errado, entenda, o diabo está tentando te parar, mas quem vai parar é ele. Terceiro, e quando tudo parece estar errado, entenda que amigos nem sempre ajudam. Nem sempre. Eu não estou dizendo que não é bom ter amigos, é sempre bom ter amigos e amigos verdadeiros. Mas eu vou dizer uma coisa: nossos amigos são humanos, nós somos imperfeitos. E a tendência humana é ser negativo diante das circunstâncias difíceis da vida. Mas compreenda uma coisa: a negatividade das outras pessoas não é problema seu. Não é porque essa pessoa está falando algo de ruim para a sua vida que você vai ter que agarrar aquilo que essa pessoa está falando. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que se manter positivo. E quando eu falo de positivo, é de crer na palavra do Senhor, enquanto a negatividade, a incredulidade está te rodeando. Quando você percebe que alguém fala uma coisa para tentar te derrubar, para tentar fazer com que o sofrimento que você está passando se torne maior, dá um sorriso. Você sabe por quê? Porque lá dentro tem uma voz que te guia e que te mostra que aquela outra voz não é de Deus, não. E você sabe qual é a voz que você segue. Deixa eu te falar uma coisa. 3 amigos de Jó ficaram sabendo do sofrimento dele, combinaram de ir. Interessante, porque Jó 2:11 diz que eles foram para consolar, mas não consolaram nada.
Sabe quando alguém chega para você, você talvez está enfermo, e você fala para essa pessoa, e essa pessoa olha para você e diz assim: rapaz, você não sabe, eu tive um parente meu também que teve a mesma doença, morreu faz pouco tempo. Estou mentindo? Escuta. Vai para a palavra. Existe um amigão chamado Espírito Santo de Deus. E esse amigo fala coisas para você que ninguém mais falaria. É esse amigo que se torna o seu farol. Sabe um barco? Quando parece que está perdido, que está aquela turbulência, meu Deus do céu, aquela chuva, e você está lá no barco, no mar, e está pensando assim: vou naufragar, agora vai acabar tudo. Aí de repente você vê uma luz, rodando, e aí você entende que agora você sabe qual é a direção que você tem que seguir. É assim com o Espírito Santo de Deus. Ele é o melhor amigo que eu e você podemos ter. Não estou dizendo que você não tem que ter amigos, não. Você tem que ter, mas primeiro tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque se até teu amigo não tiver no Espírito, ele vai falar uma coisa da carne, mas você vai entender: peraí, eu sei que isso aqui não é vem de Deus. Feito Pedro falou para Jesus assim: ó, não faz isso contigo não. O Senhor está dizendo que o Senhor vai morrer, que vai fazer isso, vai acontecer aquilo outro. Faz não. Jesus na hora entendeu que aquilo ali não vinha de Pedro não, é a reda de Satanás, é o diabo que está querendo fazer isso. Então, bum! Você pega a palavra de quem? A palavra do Espírito Santo de Deus. Nem sempre amigos ajudam, mas tem um amigo que vai sempre te ajudar: o Espírito Santo. Quarto lugar, e quando tudo parece dar errado, entenda que Deus não explica tudo. Como é que é, pastor? Deus não explica tudo. É muito natural quando a gente está sofrendo, a gente perguntar: Deus, por quê? Deus, para quê? Você pode perguntar o que você quiser. Jó fez isso. Lá em Jó 3:23 ele disse assim: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Abacuque 1:3 também fez uma pergunta: por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio. Milhões de pessoas fazem as mesmas perguntas. Eu vou te dizer uma coisa: tem momentos em que Deus não vai responder. Se eu tivesse que colocar um outro título para essa mensagem aqui, eu até pensei, seria essa assim, ó: sabe quando fica aquele silêncio e que as coisas que acontecem na sua vida parece que vai acabar com você e Deus não fala nada? Deus, Ele não explica tudo. Jó começou a entender isso depois que ele começou a fazer perguntas. Porque aí, depois que os amigos de Jó chegaram para consolar, mas não consolaram em nada, e aí Jó então ficou confuso, aí ele começou a fazer um turbilhão de perguntas para Deus. E Deus respondeu uma coisa: nada, caladinho, na dele. Aí tem um momento em que Deus responde. E aí Jó, lá em Jó 40, versículos 4 e 5, vai dizer assim: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei, ou seja, não vou falar mais não. Já entendi, vou ficar na minha. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Lá em Jó 42, versículo 3 e versículo 6 diz: na verdade,
falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não está conseguindo respostas, porque você foi demitido. E você é fiel a Deus, é dizimista, é ofertante. Talvez você não está entendendo porque a sua empresa está assim como está. Talvez você não está entendendo porque esse diagnóstico chegou agora para você ou para sua família. Talvez você não compreenda porque está um turbilhão de coisas ali na tua casa. Deixa eu dizer uma coisa. Nesses momentos em que Deus não está explicando tudo, entenda só uma coisa. Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo. Eu aprendi isso na dor também. Eu aprendi isso no sofrimento. Depois dos 3 meses de oração, de jejum, de consagração, de busca pela vida da minha primeira filha, Deus levou. Ontem eu fui fazer um culto fúnebre justamente lá no local onde foi o enterro dela. E sabe, Deus não explica tudo. Agora é uma verdade que tem coisas que vão acontecer na sua vida e que só depois você vai compreender e que vai vir uma resposta. Isso é uma verdade. Deus pode não te explicar agora, mas Ele vai ter a hora certa em que Ele vai falar com você. E Ele vai te mostrar, simplesmente, filho, eu permiti isso por causa disso, daquilo. Hoje Ele explicou. Hoje eu sei. Tudo que a gente vive aqui, gente. Uau! Você sabe onde é que começou? Lá atrás. Através da minha filha. Aquela sementinha que Deus plantou no mundo para estar com a gente por 3 meses. E foram 3 meses intensos. Deus usou ela para que a nossa igreja pudesse viver um avivamento que a gente nunca tinha vivido na nossa vida. E hoje ela ainda fala depois de morta. Você vai dar conta. Esse testemunho já foi ouvido por milhões de pessoas em tantos lugares. E esse testemunho é da nossa filha. Foi tudo que a gente viveu ali naquele hospital. Mas hoje nós estamos colhendo frutos dessa semente que foi plantada. Escuta, Deus pode não te explicar algo agora, mas relaxa. Deus continua no controle. Deus continua no controle. É só você deixar Ele guiar o barco. Você vai ver o que é que vai acontecer. Em quinto lugar, e quando tudo parece estar errado, entenda que depois do sofrimento vem as bênçãos. Você acha que você vai sofrer o resto da sua vida? Você acha que essa tempestade que você está vivendo vai ser para... Não. Eu acredito que existem bênçãos escondidas nas lutas que você enfrenta. Nesse sofrimento que você está passando, tem alguma bênção que está pronta para ser entregue a você. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Olha que história interessante. Tinha um menino na escola. E um dia pareceu que tudo deu errado para ele. Primeiro intervalo, ralou os joelhos lá, puf, no chão. No almoço, ele caiu, rasgou os lábios. Depois, durante o dia,
Estava correndo, caiu, quebrou o braço. Isso parece que é uma maldição, né, gente? Misericórdia. No caminho para casa, ele vindo do hospital, o pai desse menino olhou para ele e percebeu que, mesmo com o braço quebrado, o joelho ralado, a boca cortada, esse menino estava com a mão assim, sabe? Segurando alguma coisa. E o pai perguntou: filho, por que você está com a mão fechada? Ele olhou para o pai sorridente e disse assim: pai, o senhor não vai acreditar. Hoje é o melhor dia da minha vida. Encontrei 25 centavos. Nesse sofrimento que você passa, se prepara, porque vai chegar os seus 25 centavos. Você pode parecer que está acabadinho, mas daqui a pouco você olha e você vê que tem alguma coisa de valor para você, porque para aquele menino era muito, muito, muito valor. Depois do sofrimento vem sim as bênçãos, e vem com tudo, viu? Porque hoje eu tenho três mulheres lindas, abençoadas. Ontem eu fui pregar fora e aí cheguei um pouco mais tarde em casa. Aí vi que Thalita ainda estava lá com a Heleninha. Aí eu fiz questão de entrar no quarto de Sara, de Laura, olhar elas dormindo, abençoar elas. Fiz questão de dar um cheirinho em Heleninha e dizer assim: Deus, obrigado. Você sabe qual é o maior problema da gente? É que às vezes a gente acaba parando diante do sofrimento e perdendo a bênção que Deus tem ali para nós, logo lá na frente. Eu sei que não é fácil quando as coisas parecem que estão dando errado. Mas deixa eu finalizar declarando algo para você. E quando tudo parece que está dando errado, seja fiel no sofrimento. Escuta, seja fiel. Jó perdeu tudo. Se a gente fosse falar de outros personagens bíblicos, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, prisões, um bocado de coisa. Eu e você também sofremos. Mas tudo que Deus quer de mim e de você é a nossa fidelidade. Ser fiel até o fim. Entenda que nenhuma dor vem sem um propósito. E o maior propósito de Deus, quando tudo parece estar errado, é que a gente continue confiando nele. Deixa eu dizer uma coisa, não foi que Jó deixou de confiar em Deus, não, gente. Porque se Jó tivesse deixado de confiar em Deus, ele tinha se matado. Não. Jó continuou confiando até o dia em que ele recebe uma resposta de Deus. E aí ele entende que Deus sempre esteve cuidando dele. E tudo que Deus queria, quando Deus chegou para Satanás para dizer assim: você viu o meu servo Jó. E que Deus permitiu que o diabo tirasse bens, que o diabo tirasse filhos, que o diabo tirasse a saúde. Por isso que eu quero que você entenda que você está vivendo não é Deus que está fazendo, não. Tirando, não. É o diabo que tira. Agora Deus permite, mas Deus só permite, sabe por quê? Ele sabe o filho e a filha que ele tem. Ele sabe. E eu sei que Deus tem orgulho de mim e de você. Eu fico pensando, Deus olhando para mim dizendo assim: filhão, parabéns. Olhando para Thalita dizendo: filhota, parabéns. E a gente sabe
que não foi fácil, mas a gente continuou confiando em Deus. Por isso que, sabe qual é o segredo? Deixa eu dizer o segredo para você. Quando tudo parece que está dando errado, adora. Adora. Adorar é você reconhecer quem Deus é. Ei, não esquece do seu Pai. Jó 2, 20 e 21 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra, adorou. Ele adorou. Não fica se apegando ao sofrimento. Não deixe que as sombras do passado escureçam a porta do seu futuro. Adore. Não fica reclamando porque... Não. Sabe por quê? Ficar reclamando hoje sobre o ontem não vai fazer o amanhã melhor. Não vai mudar nada. Sabe o que é, pastor? É porque quando eu olho para mim, pastor, eu vejo as cicatrizes daquilo que aconteceu lá atrás. Foi tanta coisa ruim, pastor. E toda vez que eu vejo as cicatrizes, ei, não deixa as suas cicatrizes serem um símbolo de vergonha para você. Que elas sejam um símbolo de força. Força. Por quê? Porque uma cicatriz significa que a dor passou e que a ferida foi fechada. Acabou. Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim: acabou. Olha para outra e diz assim: acabou. Por isso que a cicatriz é a marca de um triunfo para você se orgulhar. Eu sei que nós não podemos fazer com que as nossas cicatrizes desapareçam. Mas nós podemos mudar a maneira como nós a enxergamos. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus se colocou diante dos discípulos, ele fez questão de mostrar tudo que aconteceu com ele. As cicatrizes dos cravos. Mas ele mostrou para dizer assim: está vendo? Olha o que aconteceu comigo. Ele mostrou para dizer assim: eu venci. E agora vocês vão vencer. Eu venci, agora vocês vão vencer. A gente sabe que está na Bíblia. No mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E quando tudo parece dar errado, continua seguindo em frente, porque vai chegar uma hora em que vai dar certo. Talvez você veio aqui dizendo assim: vou desistir, Chegou a hora de você entender que Ele continua cuidando de você. Eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, pessoas boas sofrem. Eu sei. Não tem às vezes explicações, você não consegue. Mas entenda, Deus continua no controle de tudo. Levanta suas mãos, fique em pé no seu lugar. Nós te amamos, Senhor. Coloque esse fardo sobre o Senhor. Não compreendo os teus caminhos,